de recuperar memórias da escola e estamos aqui com o Júlio. Poderia se apresentar para a gente? Então, pessoal, enfim, me chamo Udna, sou professor de Química, formado pela UFAL, fiz mestrado e doutorado na área de Química Analítica e estou na escola há 11 anos. E a minha primeira experiência como professor da escola pública foi aqui no Salete. E, enfim, estou aqui esse tempo todo procurando colaborar com o melhor que eu posso oferecer para a escola. Pois bem, daremos agora início às perguntas formuladas. O que te motivou a escolher Química como profissão e como foi seu início em sala de aula? Bom, a Química ela aconteceu não de uma forma direta. Quando eu concluí o ensino médio, eu buscava fazer o curso de engenharia. Fiz uma formação em segurança do trabalho, comecei a trabalhar na área e aí só após essa experiência que eu fiz o vestibular na época para a UFAL. E a escolha da Química ela foi de forma indireta. Eu imaginava que eu iniciaria o curso, iria me adaptar ali na área e depois eu migraria para um curso de engenharia. Então, inicialmente eu sofri muita dificuldade, não é um curso fácil, e por não ter tido professor de Química durante todo o meu ensino médio, isso fez com que eu sentisse ainda mais quando eu iniciei o curso. Então, foi um início muito difícil, muito desafiador, mas que fez com que eu me fortalecesse e com que eu ganhasse identidade com o curso e acabei seguindo e, enfim, continuei estudando e passei um período ali na UFAL trabalhando, me formando, me aperfeiçoando na área, porque eu me apaixonei de fato pelo que eu estava fazendo. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou como professor de Química? Bom, só fazendo um parênteses, inicialmente quando entrei no curso de Química, comecei a dar aula de matemática. A minha primeira experiência com o professor foi como professor de matemática, durante a minha graduação, e a minha primeira experiência como professor de Química em sala de aula foi aqui no Salete. Então, assim, as minhas primeiras experiências como professor de Química já foram experiências no ensino público da rede estadual. Antes de trabalhar no estado, eu nunca tinha dado aula de Química em uma sala de aula. E quando eu cheguei no Salete, eu me deparei com um cenário desafiador. Eu vim trabalhar aqui pela noite, então só tinha turmas noturnas aqui, então existia ainda o ensino médio regular à noite, não era EJA, era o terceiro ano, segundo ano, primeiro, como é o ensino da tarde, só que à noite. E o público era bem diferenciado, porque eram pessoas que vinham do trabalho, tinham outras dificuldades, família, demandas e tal. E o principal desafio foi fazer com que as pessoas se interessassem pela área, apesar de acharem interessante, e buscassem aprender. O que, de fato, para quem trabalha na área de ciências da natureza, é muito desafiador. As pessoas acham fascinante, mas ao mesmo tempo acham muito difícil. Então, esse tabu a se quebrar, e eu sempre trabalhei da melhor forma possível para tentar quebrar essas barreiras. A minha linguagem na sala de aula não é uma linguagem muito técnica, eu uso os exemplos assim, os mais simples possíveis para tentar associar o que as pessoas enxergam com o que elas não veem, porque a química é uma ciência do invisível, né? Então a gente trabalha com coisas que a gente não vê. Então foi esse grande desafio. Houve alguma experiência marcante com seus alunos que te fez pensar na sua forma de ensinar? Experiência boa ou ruim? De todo jeito. Repensar a forma de ensinar? Sim. Inicialmente a gente tem essa dificuldade com a linguagem, né? Em adequar a linguagem técnica ao entendimento geral das pessoas. Então, obviamente, que quando a gente chega numa sala de aula sem ter essa experiência, sem ter essa vivência, a gente inicialmente não consegue adequar. Então, por vezes, inicialmente, eu tinha a sensação de que eu estava falando para as paredes, porque as pessoas estavam me vendo e não estavam entendendo o que eu estava falando em sala de aula. Então, assim, esses momentos para mim foram muito difíceis. Cheguei em casa assim várias vezes decepcionado com o trabalho, porque eu imaginava que eu não estava fazendo absolutamente nada por ninguém.
Então, assim, essas experiências nesse sentido fizeram com que eu começasse a me adequar melhor à contextualização das minhas aulas para que eu pudesse alcançar a todos, ou a maioria, da melhor forma possível. Então, foi mais ou menos por aí. Como você buscava despertar o interesse dos estudantes por uma disciplina que muitos consideravam difícil? Perdão, pode repetir a pergunta? Como você buscava despertar o interesse dos estudantes por uma disciplina que muitos consideravam difícil? Bom, eu tenho até uma aula que eu dei numa turma noturna que foi bem interessante, que eu estava falando sobre cinética química. E a cinética ela é o estudo das velocidades, é uma forma de se estudar as velocidades com que as reações químicas acontecem. Então, um dos fatores que influenciam na velocidade é a superfície de contato. O que é que seria isso? Quanto maior a superfície de contato tem dos reagentes, mais provável será a reação química. Por quê? Porque para que a reação química aconteça, tem que ter um encontro de duas substâncias que vão reagir. E aí, nessa aula, eu estava trabalhando com um público do DIEG, inclusive, e aí eu estava falando sobre superfície de contato e o exemplo que eu usei foi o cozimento da batata doce. Então, como é conhecido por todos, cozinhar batata doce não é fácil. Se você pôr a batata doce na panela, você vai passar um bom tempo para que a batata cozinhe. E aí, como é que a gente pode fazer com que esse cozimento seja acelerado? Primeira opção, coloco na panela de pressão. Então, se eu aumentar a temperatura, eu vou aumentar a velocidade do cozimento. Isso é outro fator de cinética, né? Porque eu vou aumentar a velocidade em função dos choques entre as partículas reagentes. No aumento de temperatura, a gente tem essa possibilidade. Mas eu não tenho uma panela de pressão, o que é que eu faço? Eu corto a batata em pequenos pedaços. E aí eu vou cozinhar a batata mais rápido, porque a superfície de contato vai aumentar. E aí, nesse dia da batata, teve um aluno que olhou para mim e disse: "Tá aí explicado, porque a batata que a minha esposa cozinha nunca fica no ponto, sempre fica dura, porque ela não parte a batata e a gente não tem panela de pressão." E aí, no outro dia, ele veio e disse: "Professor, ela partiu a batata ficou show de bola." E aí ele me chamou para tomar café na casa dele. Só foi? Então, fui. Ele morava aqui perto da escola e aí a gente comeu a batata com a maior superfície de contato e eu pude de fato constatar que a gente, adequando a linguagem, a gente pode chegar a públicos que a gente não conseguiria, porque se eu chegasse para essa turma e dissesse assim: fatores que influenciam a velocidade da reação química. A superfície de contato de um reagente, de uma partícula, de um íon, de um átomo, de uma molécula, vai influenciar. Essas pessoas teriam muito mais dificuldade de entender. Então a batata doce serviu muito, até hoje eu uso nas minhas aulas. Qual é a sua metodologia preferida nas aulas práticas de laboratório? Bem, as metodologias que eu trabalhei, eu preciso contextualizar uma questão que é a estrutura, né? Quando eu cheguei aqui na escola, a gente tinha esse laboratório, porque ele é desde a época da fundação da escola, só que esse laboratório ele estava basicamente desativado, ele era um depósito de cadeiras. Ele tinha esses reagentes que nós tínhamos, já existiam aqui, só que eles estavam aqui empoeirados, com muitas cadeiras, detritos, enfim. Essa sala era desativada. Então, assim, inicialmente foi um desafio muito grande, porque eu não tinha acesso aos materiais para trabalhar em aulas experimentais. Então, busquei fazer a implementação de aulas experimentais trazendo produtos de casa. Então, a depender das aulas, eu fazia com os alunos reações químicas em que eles traziam material da casa deles. Uma equipe traz uma reação muito conhecida, bicarbonato de vinagre, que gera gás carbônico. Então, uma equipe traz o vinagre, a outra equipe traz o bicarbonato. Aí a gente trabalhava ali com copos descartáveis e fazia a reação. Beleza, maravilha. E aí eu trazia, por exemplo, um suco de uva, e aí colocava lá e a gente verificava que havia mudança de cor
E se a gente colocasse água sanitária, será que ia mudar de cor? Então eu fazia aulas experimentais com materiais caseiros. E aí depois, com o tempo, a gente começou a organizar o laboratório, e aí, como o espaço aqui não tinha bancada, não estava adequado, a gente pegava os materiais, alguns aqui, e ia para a sala de aula. Essas práticas eram voltadas especificamente para os assuntos que eu estava trabalhando. Então, se eu estivesse, por exemplo, trabalhando cinética química, tem um experimento muito clássico que é você usar aqueles comprimidinhos efervescentes. Então, a galera trazia os comprimidos, aí eu pedia as meninas da cozinha para que aquecessem água, pegava água gelada, e a gente fazia o experimento. E quando não tínhamos acesso a materiais, a gente utilizava o que a gente tinha em mãos, certo? Então, assim, as aulas experimentais não necessariamente precisam ter substâncias, vidrarias e tal. Eu posso ter uma aula experimental em que as pessoas façam uma peça, o papel de alguma coisa, e dali a gente trabalhar química com isso também. Então, a depender dos assuntos, da turma também, do engajamento, a gente trabalhava essas coisas com eles, trabalha essas coisas com eles.